Cornetagem FC. Tudo sobre a Copa do Mundo e o Brasil na Copa 2026. Hoje vamos falar sobre Brasil e Marrocos. E para isso estamos com os feras Emanuel, Giovanni, Francisco, nos bastidores Sirley, Guilherme e Mário quem vos fala. É só seguir, compartilhar e comentar. A sua cornetagem é muito bem-vinda. Brasil e Marrocos. Tem gente que cravou o placar, inclusive. Mas como a gente comentou, o placar não mostra exatamente o volume de jogo, a qualidade de jogo. E para vocês, o Brasil e Marrocos, foi o que vocês esperavam? Nem tanto. Como eu cravei o placar, eu vou puxar essa pauta. A resenha. Isso. Puxa a resenha. Exatamente. Como eu falei, eu acho que se o Endrick tivesse entrado no Ryan, qualquer menino mais novo para dar um volume no final do jogo seria mais importante. Eu acho que algumas substituições ali foram erradas do Ancelotti, algumas movimentações internas dos próprios jogadores foram erradas. Teve cenas onde eu vi que o Rafinha voltou para marcar um lance que nem era para ele marcar, mas mostrou ele voltando marcando, mas daí marcou errado. Já tinha que ter feito um corte, voltado para lá. Então assim, acho que o Ancelotti ele tirar 2 amarelados não é uma visão minha que seja correto. Se ele tirou porque tomou 2 amarelos, eu acho que ele está errando nas escolhas, porque a gente queima 2 substituições que mesmo assim, um amarelado podia continuar no jogo e tentar evitar de fazer falta. Vai deixar o cara um pouco mais leve e outro para ficar cobrindo atrás. Acha outras alternativas. Eu acho que errou um pouco nisso. Se Marrocos quisesse também ser mais ofensivo, acertasse melhor os chutes, a gente podia ter perdido esse jogo. Falando nisso, deu para perceber que quando o Marrocos estava ganhando, estava numa fase melhor da partida, começou com muito preciosismo, assim, quis dar toquinho, chutinho de efeito, coisa talvez para a torcida, e que se eles tivessem levado mais a sério, realmente é isso que você falou. Poderia ter feito 2, 3 gols de diferença. Eu vi que foi uma intensidade muito grande de 30 minutos de jogo para Marrocos. O Brasil sofreu nesses 30 minutos. Após isso, o Brasil conseguiu encaixar melhor as jogadas. Segundo tempo, o Brasil encaixou também, mas foi um jogo mais parelho ali. Primeiro tempo, domínio total. 30 minutos de domínio total de Marrocos. E o Brasil com erros táticos e técnicos. E muitos erros técnicos, tipo, juvenil. Sim. Juvenil. Você não só acertou o placar, como você acertou algumas escalações, porque, no meu ponto de vista, faltou coerência para o Ancelotti. O Ancelotti fez todos os treinos, fez tudo, tinha começado a se desenhar um time. Aí ele vem com mudança, que você acertou. Igor Thiago, entrou com o Ibanez. Foi assim, o mais provável, o fim do provável, que eu talvez faria um pouco diferente, que eu falei, eu entraria com o Endrick, eu gostaria muito que ele já entrasse jogando, mas o mais provável que o Ancelotti faria era daquele jeito. Com o Douglas, também. E eu, meia culpa, eu critiquei, achei que até o Fabinho não jogaria, não entraria, e ele entrou bem. Entrou bem, pior que entrou bem. Por quê? Porque eu do Fabinho tinha visto falar muito pouco, e jogado mesmo, eu tinha visto ele jogar muito pouco, só que ele entrou bem. Aí durante lá a partida, falha do Alisson. Não teve falha do Alisson. Não, de forma alguma. Inclusive ele se precaveu, né? Porque se ele põe a mão, ele seria expulso. Ele saiu da área. Sim. Mas a avenida não pode ter uma avenida ali. Eu acho que o Magalhães está ainda no impacto do pênalti perdido. Pode ser. Abalou ele. Ali, e outra coisa, impactar. A Copa do Mundo não permite erro. Tiro curto, campeonato de tiro curto. Deixou a jogada. E, com todo o respeito, Casemiro não foi para esse jogo. Não foi. É um dos mais velhos do time. Mais experiente. E ele não deu tranquilidade para os outros. O Vini, como nós comentamos aqui, o Vini deu um lampejo. Teve um lance de Real Madrid dos bons tempos. Rafinha devendo totalmente. E Igor Thiago se assustou com a chance. Podia ter aberto o placar, podia ter feito o gol. Fizeram aquele meme com ele da cabeçada do ó se eu quisesse, né? Ó se eu quisesse. Eu achei que ele não entrou bem e ó se eu quisesse. Eu acho que aquele cabeceio por um atacante, ele deveria ter pelo menos acertado a direção do gol. O goleiro até poderia pegar, mas eu não gostei. E aquele lá foi um erro juvenil também. Juvenil. Bem, eu tive que tomar bastante água para poder digerir isso. E antiácido, né? Antiácido. De poder comentar, porque
eu fiquei muito decepcionado. Muito mesmo. Eu imaginava que fosse Seria difícil, um né? jogo difícil realmente, como foi. Eu imaginava. Não imaginava um jogo de trocação. E entendia que a possibilidade de ter um técnico muito experiente como o Ancelotti era justamente que ele conseguisse adicionar um componente de experiência que fizesse a gente transpor todo o ciclo crítico de preparação para essa Copa. E achei Foi um diferencial, né? Um diferencial. E achei que faltou qualidade na escalação, achei que faltou qualidade na estratégia, e ali eu fiquei bem decepcionado, assim, com o nível de entrega que ele colocou à nossa disposição. Tanto que não foi surpresa para mim, depois do jogo, a entrevista que ele deu ali na saída de campo, né, que é obrigado a falar que está para o Escobar, se não me engano, não é Globo, e ele estava bem contrariado, assim, até querendo sair logo ali, porque ele realmente estava muito chateado. Eu acredito que ele meio que acusou o golpe, entendeu? Então, assim, tanto no sentido tático, mental, físico, eu achei que o Brasil estava abaixo em todas as valências do jogo, e acho que vamos precisar de um choque de realidade aí nos treinamentos dessa semana, porque a coisa foi muito, muito feia esse primeiro tempo ali. Se não fosse a parada para reidratação, acho que a gente teria Conversa ali um atropelo. que o banco, dá pra ver que o banco conversando com os titulares ali falando, Isso. mostra também que o banco participa e influencia, porque a visão de fora e de dentro é muito diferente. Isso é muito importante, quem está fora estar participando também, né? Exato. Que já entra no jogo, né? Não só ele, mas o O Neymar, goleiro. na hora da reabilitação, o Neymar puxou os caras pela camisa. Pô, cara, acorda. Aham. Então, O Everton também foi falar com o Alisson ali e falou, cara, calma, respira, deu aquele toquezinho, cara, tomou gol, agora confia no nosso time pra fazer gol. Ele falou algumas coisas assim, não deu pra entender direito, eles não fizeram leitura labial, até quem sabe fazer, faça aí, por favor. Mas, cara, é Verdade. muito legal o banco mostrando, tipo, dando essa empolgação. Como você falou, pausa técnica, muito obrigado, Copa de 2026, tá salvando muitos times aí, muitas seleções. Pra gente, foi excelente, também concordo. O que eu acho que deixa a gente frustrado também é porque, digamos que a gente tem ciência que o ciclo foi prejudicado, que talvez o nosso elenco não seja top 4, né, dessa Copa. Acho que entra no top Mas 10 eu ali, acho né? que a gente esperava um pouco mais. Não, de acho que é qualidade, melhor, sim. sabe? Sim, Mas eu acho que é melhor. Tinha que apresentar-se melhor. Cara, que eu não tinha prestado atenção, vi o comentário hoje. Que renovação é essa? Que 7 ou 8 jogadores que terminaram a última Copa entraram jogando dessa. Então, com todo respeito, cadê a coerência? Cadê. O Casemiro é o homem de confiança? Não demonstrou isso. Não demonstrou a liderança que precisava ter demonstrado. Então, nós, desde o primeiro, você não estava com a gente nos primeiros, mas nós falamos de Marrocos tudo, até eu fui, na minha família, eu falei, pô, que é isso? Primeiro de Marrocos? Daí, Exato. também vi a semana. Marrocos tem 8 jogadores jogando em alto nível, forte. Sim. Se você pega o elenco do Marrocos, quem entende o mínimo de futebol sabe que Marrocos É um time bom. tem um time excelente. Isso. Tem um time muito bem organizado. Você vê tudo aquilo da trajetória O deles. técnico pegou o Tudo time, isso. a seleção recente também. Exatamente. Né? E quem é marroquino, nascido no Marrocos, é um jogador só que jogou lá, se não me engano, um ou dois que jogou titular. O resto são jogadores que se identificam, pai, mãe, Bélgica, moro, Holanda, Espanha, França, Portugal, Espanha, Canadá, exatamente. o Bonda do Canadá. Então, assim, mostra que é um time com bastante bons jogadores de outros lugares, mas tudo ali em volta. Cara, é um time que, se você for colocar no papel taticamente, eu colocaria que o Marrocos tem jogadores melhores que a seleção brasileira. Na lateral, no meio-campo, no gol. Pode ser, sim. Entendeu? Pode ser. Tirando, acho que só o ataque. É o único que eu consigo dar vantagem pro Brasil. Eu acho que ali é o único que a gente tem um pouco de Mas mérito, o porque os meio- bancos e os titulares são O muito bons. meio-campo deles ajuda bastante o ataque. Exatamente. Mas o meio e o lateral ali, eles fazem uma função juntos ali. Tem, cara, um trabalho em equipe, no toque, um passe, todo mundo já sabe onde o outro vai estar. E fala, pô, cara, como é que pode isso? É que a síntese disso que você está falando é que a gente enxergou o jogo e viu uma equipe, uma unidade de Isso. equipe funcionando ali. É. E o nosso parecia um catado. Encatado, exato. E choca porque a gente sabe que o nosso grupo tem uma qualidade de jogadores, entendeu? Até consagrados, né, no cenário internacional. E quando você vê aquela bagunça no primeiro tempo,
foi um choque de realidade, assim, muito, muito grande, assim, Porque sabe? a falta de entrosamento deles não justifica o que eles fizeram. Até comentei com um amigo que tava vendo o jogo comigo, eu tava tomando uma cervejinha no jogo, eu até fiquei com ele, eu falei, cara, a cerveja começou a descer quadrada. Por causa do Já não tava jogo. descendo mais legal como tava antes do jogo, sabe? Porque você via ali que não tava funcionando, não tava legal. Como nós falamos aqui, o Brasil vai passar. Primeiro, segundo, terceiro. A vai passar. sorte, nossa sorte é que a gente vai jogar contra o Haiti o próximo jogo. Se fosse uma outra seleção forte, eu acho que o emocional estaria muito mais abalado, né? E aí a preocupação de quem vai pegar lá, a Holanda, tem que pegar, porque para ser campeão tem que ganhar de tudo. Vai ter que Eu acho que passar, vai ser tem que cada derrubar, vez e vamos derrubar todo mundo. O foco agora vai ser o Haiti, né? Haiti. Eu acho que com o Haiti, se ele entrar com a mesma escalação, ficar obrigando uma escalação dessa, sendo que o Haiti a gente pode fazer esse último teste, porque o Escócia eu já acho que é um time mais difícil de É fazer aquele testes. time entendeu? europeu, de jogo chato. Isso, né? já são altos, bastante bola aérea, assisti o jogo Isso. deles, é bastante bola aérea. Perderam muitos gols, mas Haiti também perdeu. Poucos, né? Poucas construções Mas jogadas, mas perdeu, perderam gols. Mas assim, o Haiti agora é a chance da gente testar. São bons jogadores, o Haiti se protegeu, fechou lá com a Escócia muito bem, cara. Eles se fecharam. Se a gente não colocar ali uma movimentação de um ou outro ali pra ver como que se sai, não dá pra ter certeza. E A as gente precisa seleções- testar de novo agora. E as seleções ditas menores estão surpreendendo, né? Sim, eu vejo o seguinte, querido, não tem mais ninguém bobo. Exatamente. É muito difícil ter um bobo nisso aí e evoluiu muito. O Brasil tem que entrar para frente. O Haiti não é jogo de 3 meio de campo, né? Não pode ser 4-3-3. Não pode. Se ele entrar se conservando, se preservando, Com o Haiti não pode. Contra não o Haiti. pode. Agora é o 4-2-4. Agora é o 4-2-4. Agora é Luiz Henrique. Isso. Tem que entrar, ele tem que abrir espaço, tem que. Porque você viu, nós comentamos aqui da última, a ponta direita estava capenga. Quase não tinha jogo pela O direita. cara comentou hoje em algum lugar aí com o Ibanez. Ele entrou, teve a chance de entrar, ele queria fazer tudo certo e na ânsia de fazer tudo certo ele não foi para frente, Ele se segurou, se ele poupou não- muito de ir para não frente. deslanchou. E na única que ele foi muito pra frente foi na hora do gol. Exato. Que daí Ele atacou com um zagueiro e defendeu com um ponta. Isso, exatamente. É isso aí, trocou os papéis. né? No jogo no amistoso contra a França, o Brasil perdeu a bola ali no meio-campo, na intermediária. O Dembélé fez um passe entre os zagueiros pro Mbappé, que fez um gol de cobertura. E contra o Marrocos, mesma coisa. Perdeu a bola ali, foi feito um passe entre os zagueiros. Mas O atacante eu tava analisando o lance, tava vendo um vídeo hoje do lance. Ele teve em torno de 5 segundos quando ele roubou a bola pra pensar o que ele ia fazer. Imagine só. Tocou pro meio, ele teve mais 3 segundos pra levantar a cabeça, olhar quem tava livre e o outro já tinha pedido a bola. E ele já tinha mandado a bola. Então eles fizeram tudo isso em menos de 10 segundos, Mas sem muito pressão. rápido, mas sem pressão. Sem pressão nenhuma. Sem Fica fácil pressão. assim, né? Exatamente. Pensou, para um jogador como eu, preciso de 1 minuto pra pensar. Um jogador como eles, 2 segundos já é diferença. Já faz Entendeu? muita diferença. E daí quando a bola chegou assim, você analisa o lance, pô, que nem eu falei, Rafinha fez o certo ainda, foi cobrir uma outra marcação, mas dava tempo dele chegar no cara que tava com a bola. Por que ele não chegou no cara que tava com a Ele bola? tava de Então dava costas tempo. pro cara que tava na bola. Exatamente, ele podia ter tirado, matado o lance ali. exatamente. E ele foi cobrir lá uma lateral que Exatamente. era pra estar o Douglas, mas cara, Eu tenho o sentimento de que esse gol, ele não é obra do acaso. Pode ter certeza que o treinador do Marrocos analisou a seleção do Brasil e ele sabia que essa ia dar uma falha ali, se né? perde pressão ali no meio de uma transição, essa bola entrando no meio dos dois zagueiros, ela poderia acontecer. Porque a nossa, Tanto que ela aconteceu. o nosso E bem maior, rápido, né? E Isso bem rápido. não é Pode obra ser. do acaso. o nosso maior Pode ser. buraco, querendo ou não, ali tá entre o meio campo. Querendo ou não, o Ibanez, se for pra lateral direita como parte de zagueiro e o Douglas, eles vão fechar ali. Eu confio neles nessa posição. Mas no meio, eu não consigo confiar em ninguém. Você falou do Fabinho, entrou bem, mas eu não confio. Eu acho que pra falhar ali no meio, ainda, todos os que entraram ali pode ter uma falha. Então, Mas eu- o sistema defensivo não é só um setor. O sistema defensivo é o time inteiro. Marcação começa errada na frente, passe errado no meio de campo. Então é como se Sobrecarrega fosse uma caixa de areia. atrás. Efeito dominó. Derrubou uma peça, vai cair todas. entendeu? E talvez Porque por isso que ele não entrou tem com o uma Cunha no unidade segundo do tempo. time funcionando aí. Talvez por isso que ele entrou com o Cunha no segundo tempo, porque o Cunha marca.
Cunha voltou, marcou todos os momentos, ele sempre voltava e construía, puxa a jogada, ele puxa a jogada. Ele tá fazendo a função de um, nem a galera tá falando de um 11, de um 7, de qualquer outro menos de um 9, né? Que o 9 é lá na frente, Exato. cara. Lá O Igor na Thiago é o frente, 9, exatamente. entendeu? Ele tá fazendo... Faltou muito. Quase a Incoerência. maioria dos jogos o Cunha foi. Aí no dia da estreia ele Isso. muda. O cara, Exato. quando entrou no campo, eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vi a escalação errada. Essa foi uma das que eu Ele entrou esperava. bem, o Cunha entrou bem também. Ele entrou certo. Ele entra, ele entrega muito, né? Ele Se dedica, ele se dedica. Agora, meio de campo, Fabinho é bom, mas pegar uns caras ligeiros. Hoje, a chance de levar um amarelo e prejudicar o time já no começo, ele chega junto mesmo, hein? O Bruno Guimarães também chega junto. Só que eu vou fazer só uma brincadeira, que tá gravado, né? Você falou que errou porque tirou que tava com amarelo. Se acontecer no próximo jogo ele tá com amarelo e ele não tirar e tomar o vermelho, você não vai poder falar que ele deu mole. Não, claro. Mas aí que Então, tá. assim, Eu acho que o que eu entendo? Que ele viu que o caldo tava entornando do jeito que tava ali. Se a gente tem Virou outro, esforço, a gente não ia ver a cor da bola o restante do segundo tempo inteirinho. Então, assim, ele talvez tenha pecado por excesso do que por omissão, porque ele imaginou, o time não tá jogando nada. Se eu perder um jogador aqui, Se jogar com eu um a não menos vou conseguir ainda, né? fazer mais nada desse jogo. Então, eu acho que ele meio que apertou o botão do pânico ali, vou tirar quem tá mais Mas lá. ele, igual você falou, botando o pânico, não é um desespero essa ação? Com A certeza. metade do primeiro tempo fazer isso, Mas, e eu mas pela atuação que a imagino. gente teve no primeiro tempo, não era Justificaria. Então, não, claro que Eu a estava em atuação foi pânico. péssima, mas eu não tiraria os dois amarelados. Mostrou, tipo assim, desespero. Mostrou que, cara, pra quê? Mas é desesperador a atuação. Cara, a gente fez possivelmente uma das piores primeiros tempos da história da seleção brasileira. Foi horrível. Pode ser. Foi horrível. Não Pode tem ser. o que fazer. Foi muito ruim. Então, assim, E digo assim, os caras estavam dando, levando. Casimiro não podia ficar mais. Esse tinha que sair. Não, o Casemiro, sim, o Ibanez eu não teria tirado, aí que tá. O Casemiro talvez, do jogo inteiro ele jogou mal. esse jogo foi uma coisa tão maluca que em determinado momento era uma confusão mental generalizada. A zaga batendo cabeça, o meio-campo batendo cabeça, o ataque batendo cabeça, todo mundo se olhando. Isso é uma coisa que é nível Juvenil. Vamos lá, Brasil e França em 98, primeiro tempo, 2-0. É aquilo, todo mundo bate cabeça, se dando no primeiro pau, jogando não marca, gol da França, gol da França. É desse nível, é nível primeiro tempo de sendo equiparável, né? Em termos de performance, não de placar. De 7-1 contra a Alemanha, primeiro tempo de pânico. Pânico total. Então, assim, Apagão. é apagão. Uhum. É apagão, mas a gente sabe que é o desempenho, né? Assim, Sim. nesses níveis de jogos que a gente teve no passado. Então, assim, acho que no final das contas a gente acabou escapando de tomar Mais essa pecada. E, assim, a gente está vendo muito pelo viés do copo vazio, né? Pelo copo cheio, o que eu imagino? Vai ser muito difícil, pelo menos em termos de vontade e organização. Não vou dizer de desempenho propriamente dito. Que a gente faça um Repetir esse jogo vexame. tão ruim como esse. Eu acho que vai ser muito difícil. Acho que os jogadores, independente da escalação, porque ele pode mexer ou não, mas assim, foi uma coisa tão chocante que eu acho que vai ter uma reunião ali, falar, gente, ó, eu errei como treinador, no esquema, na escalação, acho que os jogadores também vão fazer uma meia-culpa, vão tentar lavar a roupa com a porta fechada, né, para não expor ninguém. E é como deve ser, né? E é como deve ser, né? Como a gente resolve as coisas na nossa vida particular também, né? Exatamente. Enfim, sem ficar chincalhando ninguém. Mas acredito que não tem como fazer uma partida, principalmente no primeiro tempo, do que foi esse jogo do Marrocos. E não tirando o mérito de Marrocos, porque muito desse desempenho foi em função da qualidade da equipe de Não Marrocos. tenha dúvida. Só que quando você tem um time que errou 32 passes no primeiro tempo, isso tem um componente da qualidade de Marrocos, mas diz muito mais sobre a nossa seleção do que Marrocos. Você não pode errar 32 passes no primeiro tempo de um jogo de alto Não, nível. E domínio. Foi domínio e passe. Foram E dois. passes de 5 metros, A maior- 4 metros, maior parte passes do sem meio pressão. de campo é onde que é crucial, onde o Paquetá errou e Isso. deu. Quem menos complicou o meio de campo foi o Bruno Guimarães. Esse jogou menos até que ele achou o Vinícius no passe. Né? Foi ele que tocou para o Vinícius. Foi o que menos entregou. Agora, os outros dois ficaram devendo. E pior que que teste. Foi no segundo tempo do Panamá que entrou o Paquetá, que acertou o meio de campo. Mas daí não é teste, né, cara?
Se você pensar daí Eu acho que assim, ó, no próximo jogo, ou ele faz que nem eu falei, um teste, que dá pra fazer isso, ou ele coloca os caras pra ganhar confiança. Mesma escalação, não muda nenhuma, e mantém os caras. Fala, ó, vocês vão agora fazer o que vocês sabem que eu tô ensinando. Veja, a Escócia ganhou do Haiti 1-0. Para ela, eu acho isso pouco. Eu também achei. Todo mundo achou que ia fazer resultado. Exatamente. Então, e o Brasil ele tem que cuidar para fazer mais. Pelo menos dois, mas ele tem que fazer mais. Pelo menos Então, da Escócia, né? Ele pode empatar com a Escócia, que nós estamos acima ainda. Exatamente. Na hora de chegar, ele chega em boas condições contra a Escócia, porque depois Marrocos vai pegar Haiti. Então, o Brasil chega em boas condições contra a Escócia para um placar magro, O que eu acho assim. bom se a gente fizer um placar alto com o Haiti é que quando a gente for jogar com a Escócia não pode jogar pelo empate. Eles vão ter que jogar para ganhar. Entendeu? Exato, Ou tentar manter o empate ali para torcer por outros resultados para poder entrar como terceiro colocado. Então eles vão ter que se abrir mais. Abrindo, com certeza o Brasil vai construir uma melhor jogada também. Eu acho assim que esperamos. eu vou fazer uma análise um pouco diferente, porque foi tão alarmante esse primeiro jogo que nesse momento agora eu acho que a preocupação ela é óbvia no segundo nível de importância, mas eu acho que precisa ser trabalhado no desempenho. O placar, se você tiver desempenho contra o Haiti, consequentemente você vai fazer 4, talvez 5, se tiver desempenho. Porque se você tiver 4, 5 bolas encaixadas por uma casa, um desempenho ruim, Ele bate, né? Vai continuar ali, me deixando contrariado, porque eu acho que esse time precisa apresentar uma qualidade de jogo maior. Num segundo momento, talvez, contra a Escócia, tendo a confiança voltando, fazendo um placar razoavelmente bom contra o Haiti, eu acho que naturalmente contra a Escócia a gente vai ter possibilidade de fazer esse saldo e essa gordura para ter uma classificação um pouco melhor. Mas assim, se não trabalhar a qualidade de jogo e pensar só em placar, eu acho que vai complicar. Você diz dali não mais individual, sim coletivo, isso, né? Passe, movimentação, criação de jogada, controle da bola, posse, eu tudo. acho que Futebol, deve né? se fazer Afinal de uma contas. meia-culpa de todos ali, porque foi um problema sistêmico generalizado. Acho que o treinador tem que fazer uma meia-culpa. Desde o treinador. Foi ruim, a escalação foi ruim, as atuações foram ruins. Querendo ou não, Só que esse jogo fica muito condicionado de você só analisar individualmente, como a maioria da galera está fazendo. sim. O sistema de jogo não favoreceu ninguém. Não mesmo. E quando eu falo sistema de jogo, é a estratégia do jogo. Mas o gol do Vini foi parte- individual. Tática. O gol do Vini foi Isso, individual. Foi individual. Ali não teve mérito da seleção, teve Então, mérito do Vini. Do próprio O Vinícius. chute foi exatamente. bonito, o lance foi bonito, mas tudo que nem assim, o Bruno construiu, beleza, trouxeram a marcação pra cá, certo? E o Rafinha trouxe um ou dois marcadores pra cá, Marcadores viu pra o ele. buraco pra ele chutar. Beleza, movimentação em jogo, ok, mas qual função é essa? Então, mas aí Entendeu? a gente tem que se apegar Agora o numa resto- virtude que era a virtude que era possível de ter. Aham. O desempenho foi tão ruim, mas pelo menos uma virtude teve. Alguém sacou um coelho da cartola. Isso. Ou seja, A estrelinha ali, né? Uma estrelinha de... o tambor de bala ali do 38 tem bala ali, entendeu? Então, assim, a gente viu que tem uma possibilidade. E trabalhar o potencial do time, eu acho que talvez você resgatando confiança. Cara, futebol é muito complicado. Se você não tiver confiança, você não vai performar. Não adianta, não vai performar. É óbvio que tá todo mundo dando porrada aqui, a gente tá dando muita porrada aqui, mas o papel do Ancelotti, que é treinador, e a gente é corneta, né? Nós somos cornetas com Ele muito deve orgulho. tá pegando com os caras pesados lá, mas ele tem que tentar recuperar a Mas confiança. que nos perdoem, mas que realmente foi deprimente o primeiro tempo, ele foi... E você falou, assustador, botão do pânico, cara, não tem como a gente falar assim, não, foi um ótimo jogo, o próximo vai melhorar. Não, não tem como. Não foi. Não tem como, vou estar mentindo. E vocês pensam assim, repetiria o mesmo jogo, a mesma escalação contra o Haiti, ou da segurança, da confiança, ou muda tudo? Eu voltaria já com o Matheus Bueno na frente. O Henrique, ele não está querendo, não sei por que não colocar o Henrique, mas pelo menos o Matheus comigo. Porque já pode jogar contra o Haiti pensando na Escócia. Eu voltaria com ele para dar embocadura, para que ele ganhe ritmo, porque eu não vejo o Danilo fazendo os 8 jogos. Não vejo o Danilo fazendo aquela função nos 8 jogos. Certo. Eu manteria a mesma escalação, entraria com o Cunha também, não entraria com o Paquetá, deixaria o Paquetá no banco, ele é um bom segundo tempo, não acho que ele deveria começar como titular. Deixaria Casemiro e Ibanes, que nem a gente falou, a hora de tomar o segundo cartão é agora.
Não dá pra tomar lá com a Holanda e ficar fora nas quartas ou qualquer coisa assim. Acho que é 2 cartões e fica um jogo só, né? Acho que é isso, né? Eu não Isso sou mesmo. Nas outras Copas, são 2 cartões. Eles 2 ficam no cartões. jogo. Não É. são 3 cartões, são São 2. dois. Então, se for pra tomar, toma agora com a Haiti ou com a Escócia, pra nas pré-oitavas ficar beleza, tranquilo. Daí tem mais. Contra o Haiti. Contra a Isso, Escócia. exatamente. Mas ainda Esse é dá o Haiti. pré-oitavas, dependendo de quem a gente for pegar na tabela, porque agora que empatou Holanda e Japão, pode ser que seja completamente diferente do que a gente tá imaginando. Até porque o Brasil também empatou com o Marrocos, pode ser completamente diferente. Então, assim, eu entraria com a mesma escalação. Só tiraria Paquetá e colocaria o Cunha. A mesma escalação, daria confiança pra eles. Fazer um Agora, jogo contra o Haiti pensando na Escócia. isso, exatamente, já mandei a confiança. Não criou a confiança, não tá legal, aí dá a oportunidade pro cara na Escócia. Põe o cara no banco contra a Escócia, entendeu? Entendi. Ou Pode ser. entraria, pra testar, que nem eu falei, entraria com um time completamente diferente. Acho que repetir a mesma escalação, acho que ninguém faria aqui, né? Eu só mudaria o Paquetá do Cunha. O que eu Acho que ele vai Emanuel- mudar mais. Eu também acho que vai, Eu acho que ele vai mudar bastante coisa. Que ele vai fazer realmente o teste, ele sabe que Haiti é um teste. Se entrar todos os reservas e a gente colocar, com todo respeito ao Haiti, mas cara, a gente ganha do Haiti. Nem que seja 1-0, mas ganha. Entendeu? Agora eu acho que ele vai fazer um teste também. Eu faria um teste, mas se fosse pra entrar, pra dar confiança, eu faria isso. Só Paquetá e Cunha. Eu acho que ele vai rodar bastante time nesse jogo. Eu acho que talvez ele. Douglas Santos teve um jogo bem desgastante para marcar o Hakimi e o Isso. Bayern Dias Também caindo. acho, Ele fez uma partida muito honesta. Parece dias que deu passe, né? Pro... Talvez ele deu o passe. Talvez ele descanse um pouco o Douglas, né, para voltar contra a Escócia, que é um jogo mais pegado. Né? Então talvez entre um Alexandre ali para poupar o Douglas e também dar ritmo para o Alexandre. Tenho minhas dúvidas se ele vai voltar com o Casemiro. Eu tenho minhas sinceras dúvidas se ele voltaria com o Casemiro nesse jogo. E a dinâmica de frente, o Rafinha precisa. A gente precisa pensar. Criar. um pouco. Ele precisa Só estar não um pouquinho susto, mais. né? A gente precisa mais do Rafinha, né? Precisa mais dele, Talvez né? precisasse um banco para Pra se espertar um pouquinho, né? Digo mais, né? Não é só por uma afronta ao jogador. Talvez para ele oxigenar um pouco a É cabeça isso, dele, isso mesmo. ver o jogo de fora e tentar ver como que ele pode se encaixar ali com o jogo andando. A gente tem bons bancos pra colocar no lugar, Sim. principalmente ataque, cara. E uma coisa que me chamou a atenção que depois do jogo, a galera tentando botar o astral pra cima e tal. O Rafinha ficou sentado ali, pensando, acho que ele tá assistindo alguma coisa, ou se não, ele tá com uma bolha, alguma coisa assim, enfim. Você vê que ele tava frustrado com o jogo que ele fez, sabe? Mas isso é bom. É bom. É bom que ele esteja frustrado. porque E é bom que ele possivelmente reaja. Tá passando um senso de autocrítica. Exatamente. E tomara que ele reaja, né? Em relação a E isso. jogador grande, geralmente, uma hora ele vai reagir. Né? Isso. Que sim. E possivelmente eu acho que ele coloque o Luiz Henrique ou talvez o Raine para dar uma rodada também, porque o jogador. Eu não acharia um absurdo ele tirar o Vinícius Júnior, por exemplo, desse jogo. Porque esses jogadores, a gente pode ter críticas a fazer ele pelo desempenho, não, mas é o tipo de jogador que, dentro do elenco que a gente tem, no momento que a gente tem, eles não precisam se provar. Entendeu? Todo mundo sabe que se o Vinícius estiver numa tarde boa, ele vai fazer aquilo que ele fez no gol 10 vezes. Se o Rafinha estiver bem, vai fazer aquilo. São jogadores que a gente já conhece a dinâmica. O restante não, são novatos. Então, talvez ele vá rolar mais. Próximo, né? Vai rolar mais nesse jogo especificamente. E talvez no segundo tempo ele volte com os titulares para continuar dando minutagem. Existe essa possibilidade também. Né? Existe. Primeiro tempo um jogo, segundo tempo outro jogo, né? Isso. Mas Pode ser. desempenho como um todo, independente de quem for entrar, não pode ser. Não tem nem como ser. Eu diria, nós estamos até bem interno a avançar. Todos nós sabíamos que o jogo seria terrível. Só que A questão foi desempenho. Exato. A questão foi Nós desempenho. sabíamos, desde o primeiro dia que nós falamos aqui, Marrocos seria um desafio. Só que a forma que jogou foi mal. O meio de campo não entregou. E nós achávamos que era segurança do meio de campo. Não entregou. Então, o Rafinha está devendo, e nós falamos da última vez que Vinícius Júnior, se o cara do Marrocos faz a leitura correta, não faz aquele gol. Porque quantos gols o Real Madrid fez do mesmo jeito? Exato. Pro meio, Isso, exatamente. se ele faz a leitura correta, e esses caras estudam o O adversário. adversário.
Ele não fez a leitura. Mas aí eu acho que é tirar um pouco o mérito também, né? Porque o Garratti, pô, a vida inteira driblando pro mesmo Fazendo a lado, mesma, ele né? nunca pegou. Sempre pra direita, Eu não tô sempre pra comparando, mas direita. digo assim, tem o mérito do jogador também. Mas é também isso que você falou, o Giovanni falou em relação à marcação ter sido levada, afastada um pouquinho. Eles puxaram um pouquinho Eles a puxaram um marcação. pouquinho e abriam espaço pro Porque Júnior se fazer um deles isso, né? saía pra frente e ele solta a bola pro Igor Thiago, o Igor Thiago ia estar com a cara do gol e o cara atrás. Ou ele faz um pênalti ou ele faz o gol. Então, se ele avançasse muito, abria pra um. Se o cara abrir também junto, abria pro Rafinha. Então, eles tinham que continuar na marcação com 2 aqui. Então, acabou que abriu pro Vinícius chutar. Com o mérito também da velocidade, a genialidade dele de cortar, que Sim, sim. chutar pro gol. Ele inspirou bem, né? É um lance que ele faz. Teve momentos bem, inspirado, né? Mas é assim, hoje, você falou do Garratti. Antigamente não tinha estudo de jogo, não tinha nada. Hoje os caras mapeiam, né? Hoje antigamente era um técnico não tinha assistente, não tinha nada. Hoje tem um cara no computador fazendo o lance do jogo. O cara passa mais pra direita, mais pra cara esquerda, chega chuta você, pra cima, chuta antes pra do baixo. jogo fala, ó, você vai marcar o Hakimi. Ele puxa 70% das vezes pra direita, Isso. 20% ele puxa pra esquerda e o resto ele volta pra trás. Pronto, agora você já sabe como ele vai provavelmente agir. Então, assim, pra marcar hoje em dia Vini Júnior no Rafinha é muito mais O fácil. índice de Entendeu? Do acerto que fica mais fácil. marcar né? um Pelé na década de 70, que você não sabia o que o cara ia fazer. Entendeu? Exatamente. E ainda é o Pelé, né? Imprevisível, não sabia o que realmente ia fazer. Até hoje, não saberia o que mesmo a ia fazer. estatística não saberia. Não. Então, assim, jogo contra o Haiti é pré-jogo contra a Escócia? Vocês encarariam dessa forma? Acho que é um jogo agora pra gente pôr o pé no chão e concentrar, a gente tá falando, concentrar pra ver se a gente tem uma equipe, tem um coletivo. Eu, o Manuel, concordo totalmente. Se a gente tiver um coletivo, beleza, aí tá legal. Nem se falou, 1-0, mas foi um jogo bonito, show. Agora ganhar de 4-0 porque o Haiti falhou um monte, triste, não é o mérito nosso. Uma coisa que a gente pensa, tem semana americana, um jogo pro Não dá pra se organizar. Dá pra se organizar. Esses caras estão chegando. Não há desgaste, perfeito, é isso mesmo. Assim, e para dar conjunto só era opção. Tá? Se ele mudar totalmente, daí é o seguinte: quando é que ele vai achar time? É outro time. Quando é que ele vai achar? Eu tenho um pouco de. E como tem um tempo bom, aí do Haiti para a Escócia, não lembro quanto tempo. Na próxima. Na Eu quarta-feira. acho que muda um pouquinho, Quarta-feira. um dia menos só, mas é 5, Quarta-feira. 6 dias no Com mínimo. exceção da Alemanha, que jogou num estádio climatizado, os demais jogos são abertos e calor, né? Tem muito Aberto calor. E mas o Brasil é quente. O Brasil é quente, mas A maioria joga lá na Europa. joga lá fora. Lá joga lá Mas na aí é Europa. verão, né? Aí é verão, Agora tá é 30 verão. graus, 35 Só que graus. eles terminaram a temporada agora. O verão está chegando agora lá. Isso, assim. Vinícius tudo terminou a temporada jogando na Europa. Sim, exatamente. Então eles vieram A gente tem 8, 9 jogadores ali que jogam aqui no Brasil, né? Que talvez vieram. Mas também tem gente que joga. Brasil, o que é? No sul é frio e no norte é calor. Então, Exatamente. Mas você falou, nós temos Haiti. Espero eu que ele faça pelo menos uns 3 gols. A questão de salto de gol é importante. Não tem. Seria muita zebra ele não fazer um resultado. Muita zebra. Eu não vejo como não. Haiti deu trabalho para a Escócia. Não deu trabalho, não deixou a Escócia jogar. travou. A Escócia também não era um dos mais pesados. Não fez por merecer também. Fez por merecer. Então, esperar esse jogo para dar um pouco de alegria para a torcida, né? Esperança para ter. Essa para sintetizar, estabilizar desempenho e retomar a descanso. Acho que é um norte que tem que ser seguido, pelo menos depois desse primeiro jogo. Tem que tentar fazer o feijão com arroz. Né? O ideal que a gente quer é resultado com consistência, vencer e convencer. Né? O famoso vencer e convencer é o que a gente quer aqui. Não adianta também entrar de peito aberto contra o Haiti, porque no final das contas talvez a gente faça o placar realmente. Mas eu digo assim, a gente não precisa tentar se provar contra o Haiti. Então, assim, tentar fazer o feijão com arroz básico, no sentido de estabiliza uma boa escalação, monta um esquema consistente, tenta desenvolver a tua ideia de jogo dentro daquilo ali, e se retomar a confiança,
Cara, a chance da gente melhorar... A chance da gente crescer no campeonato, né? Na verdade. Da competição toda, que é de tiro curto, a gente não tem muito tempo, vai ter que fazer isso agora. E a gente continua tendo um diferencial do que aconteceu com o nosso principal rival. Perdeu o primeiro jogo, o técnico repensou algumas coisas, A conseguiu Argentina... encaixar o time dali pra frente. Então, assim, a gente tem aí um benchmark para fazer. Exatamente. A Argentina perdeu de 1-0 para a Arábia Saudita e foi campeã em 2022. Então, e vendo o jogo como eu vi, 1-1 pra mim foi ótimo. Quando terminou o jogo, eu falei, cara, Sim, poderia ter sido pior. A gente sabe esse jogo aí com uns 3-0, 4 no longo ali. E no primeiro tempo poderia ter sido isso. 2-0, 3-0, 2-0, teve alguns 4-0. gols ali que eles perderam. O moral ia ficar muito baixo. Ia terminar um Então, assim, 3-1. dos mais menor, que dentro do pior cenário que se desenhou, a gente saiu com a cabeça para fora d'água, entendeu? Isso. E o Marrocos tem mais vantagem do que a gente. Vou falar o porquê. Porque na última rodada, o Marrocos vai jogar com o Haiti. Nós vamos ter uma pedreira maior que o Haiti, que é a Escócia. Querendo ou não, a parte física e marcação da Escócia é muito mais difícil que o Haiti. Então o Marrocos vai falar, o Brasil fez 2-0, eu preciso fazer 3 para ser primeiro do grupo. Então eles vão se dedicar para que isso aconteça. Vão direcionar, né? Exatamente, o resultado pode vir melhor para eles do que pra gente. A gente fala, cara, a gente precisa ganhar. Não tem como, a gente precisa ganhar aqui. Ele define E a pressão deles vai ser menor do que a nossa. Ele define a classificação, a posição dele contra o Haiti, né? Exatamente. E a gente contra a Escócia, que pode aprontar pro nosso lado. Com o Haiti já derrotado. Se o Brasil ganhou do Haiti. Se o Brasil fizer a parte O dele, né? Haiti já sem nenhuma aspiração. Então é diferente. Então, resultado com consistência. Vocês também, resultado só resultado. Apresentar um bom trabalho ali. E só consistência sem resultado também não vai dar para nós, né? E a gente gostaria então da opinião de vocês, pode cornetar, à vontade. Vamos puxar o placar? Vamos puxar o placar agora na sequência, Brasil e Haiti. Placar. Começamos? 3-0. 3-0. Eu vou subir um pouquinho. Eu vou para um 4-0. Ou um 4-1. Eu acho que tem chance do Haiti fazer um golzinho ali. O Brasil gosta de tomar gol para seleções Camarões, times Gana. Placar Brasil-Haiti? Tipo, acho que 3-0 é um placar que traz uma confiança. Porque se tomarmos um gol do Haiti... E eu não duvido que vai tomar. Eu vou, então, só para diferenciar, vou fazer um 3-1. Eu vou com os dois colegas no 3 e eu vou com 1. Então... o meu gol ali, eu digo por mérito realmente de uma jogada da Haiti, alguma construção, um pênalti, não sei, mas pode vir a acontecer alguma coisa e... Uma distração da... Isso, exatamente. Cara, a gente tomou, por exemplo, claro que não dá pra comparar uma Coreia do Sul com o Haiti, mas na última Copa a gente tomou um 4-1 da Coreia do Sul, a gente fez o 4-1, né? E um gol da Coreia do Sul que não precisava ter tomado, que foi um erro ali. Então, às vezes, relaxou o 4-0, pode vir um gol. Exato. Relaxou o 3-0, às vezes sai um gol. Pode ser. Entendeu? Então, às vezes, Pode ser. por isso que eu jogo esse golzinho fora da curva aí. E tomara que eu esteja enganado e que o Brasil deslanche e faça 7-1 igual a Alemanha. da Alemanha 7-1 com só um jogador fazendo 2 gols. Então é um time que faz com vários jogadores fazendo gols. Então 6 jogadores fazendo gol. Entendi. Então, hoje você tem que ter gente que faça gol. Não pode viver de um cara. Sim, não pode não. Então, no próximo encontro, a gente vai conversar sobre os resultados, sobre a performance do Brasil e vamos conversar, eu acho que de uma maneira um pouco mais, espero de uma maneira um pouco mais tranquila, sobre Brasil e Escócia. E se Deus quiser com bom resultado. E se Deus quiser com bom resultado. Agradeço a todos. Placar, né? E agradeço a todos vocês, então, nossas feras aqui, nossas feras ali. É só conectar.